Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é esforço simples. O que são esses esforços simples? Bom, nós temos três tipos de esforço simples na isostática. Esforço normal, para começar. O que é esforço normal? Esforço normal é quando você puxa uma corda, por exemplo. Quando você está puxando uma corda, você está, como eu puxo esse pincel, puxando de um lado e do outro. Um cabo de guerra, digamos assim, aquela brincadeira quando a gente é criança. Ali eu estou gerando um esforço normal na corda. Por que é um esforço normal? O que é essa palavra normal? A palavra normal quer dizer que é perpendicular. Tá certo? Como vocês podem ver, ó, o esforço normal ele é perpendicular à superfície. Tá certo? Quando eu estou puxando uma corda, um grupo puxa de um lado, outro grupo puxa de outro, a superfície da corda é essa, ó, não é isso? A força de tração tá aqui, ó. A força que está puxando a corda de um lado e a força que está puxando do outro. Então, meu esforço normal é isso. É o força que puxa, que tende ou a estender ou a esticar uma coisa ou a comprimir. Quando é que está comprimindo uma coisa? Quando eu pego uma cadeira e pego uma pessoa muito pesada para sentar em cima dessa cadeira. As pernas da cadeira estão sendo quase comprimidas. Pode até acontecer da cadeira quebrar, não é isso? Então, o esforço normal pode ser de tração, quando é que é tração? Quando eu estou tentando esticar uma coisa, ou de compressão, quando eu estou querendo diminuir ela, tá certo? Ou seja, pode ser de duas formas o esforço normal, pode ser tração e pode ser compressão. Não é isso? Tudo bem. O esforço cortante, o que é o esforço cortante? O esforço cortante é o esforço que uma tesoura faz para cortar um papel. Se vocês observarem, a lâmina da tesoura, elas não são alinhadas, não é isso? Não é igual, por exemplo, um alicate de cortar a unha. As duas lâminas se encontram no mesmo local. Já a da tesoura não, elas são desencontradas. Ou seja, de um lado tem uma lâmina que está aqui e tem outra lâmina que está aqui, não é isso? Então, para cortar, as duas lâminas são bem próximas, mas não se encontram. Elas passam lado a lado, são paralelas, certo? O esforço cortante é isso, essa vontade de cortar algo. O melhor exemplo é esse, é de uma tesoura. Esforço cortante é isso. Momento fletor. O momento fletor é o mais difícil da gente entender, por isso que eu estou batendo nessa tecla desde a primeira aula. Na primeira aula a gente falou de momento fletor, na aula passada a gente falou de momento fletor, nessa a gente vai falar de novo, porque é o que a gente menos tem contato. Esforço normal, a gente pensa logo na corda, esforço cortante tem a tesoura, mas o momento fletor ele é meio confuso da gente entender, é meio complicado. O momento fletor, a melhor forma de entender é quando você vai tirar um gelo da geladeira, tem aquela forma de gelo, e para o gelo se soltar, o que você faz? Você inclina a forma de gelo, você faz mais ou menos isso, ó. Como se aqui fosse uma forma de gelo e o gelo tivesse aqui, ó, os gelos. Tá certo? Então você faz esse movimento para o gelo se soltar, não é isso? Então o momento fletor é isso. O que acontece exatamente no momento fletor? No momento fletor, eu tenho duas formas de esforço normal, tá certo? Por quê? Vamos pensar o que acontece. Ó, essa parte de cima, tá certo? Essa parte de cima da minha forma de gelo, o que na prática eu estou fazendo com ela? Ó, no começo ele tinha esse tamanho. Depois, é como se eu tivesse puxado para os lados aqui, ó. Não é isso? Eu puxei. Só que na parte de baixo da forma, ó, o que eu fiz? Eu fiz foi empurrar, ela diminuiu. É como se aqui embaixo eu comprimisse, em cima eu tracionasse. Então o momento fletor é isso. Eu ao mesmo tempo que traciono em uma das superfícies, na outra eu comprimo. Tá certo? Se você observar, ó, ó como é que o momento fletor tá aqui, ó. Ó, vou redesenhar isso aqui, ó. Ó, do mesmo jeito que ele traciona na parte de cima, na parte de baixo ele comprime. Do lado de cá. Do mesmo jeito que ele traciona na parte de cima, na parte de baixo ele comprime. Entendeu? Então o momento fletor pode ser, exemplificado como essa forma de gelo, certo? Só que aí tem uma coisa importante da gente averiguar os sinais, quais são os sinais que a gente vai considerar no nosso estudo. Tudo na física, na engenharia, a gente tem sinais.
para a gente saber se uma coisa está indo para frente, se está indo para trás, a gente tem um sinal. Se está indo para frente, se um carro está... Quando a gente estuda física, se um carro está andando para frente, a gente diz que a velocidade dele é positiva. Se está indo para trás, a velocidade é negativa. Na física é do mesmo jeito, tudo tem que ter sinal. Então o esforço normal, como eu disse, ele se divide em dois: tração e compressão. Certo? Tração é quando eu quero aumentar o tamanho, né? Compressão é quando eu quero diminuir. Então, se é aumentar, o sinal é positivo. Se é diminuir, o sinal é negativo. Por aumentar, qual é o exemplo que eu dou aqui? É o exemplo da corda, ó, puxando dos dois lados. Eu estou aumentando. Já para diminuir, qual é o exemplo? É o exemplo, por exemplo, que eu citei da perna da cadeira. Estou comprimindo, estou querendo diminuir a perna daquela cadeira. Tá certo? Esforço normal é isso. Esforço cortante. Esforço cortante é um pouco mais complicado da gente visualizar, mas não é impossível. Basta a gente pensar o seguinte: para eu cortar esse pedacinho de madeira, o que eu tenho que fazer? Supondo que é um pedaço de madeira. Eu tenho ou que empurrar esse pedaço da esquerda para cima e o da direita para baixo, ou eu tenho que empurrar o pedacinho da esquerda para baixo e o da direita para cima. Como é isso, professor? Não entendi. Muito fácil. Eu tenho duas opções. Ou eu empurro esse para cima e esse para baixo, certo? Ou então eu posso empurrar esse para baixo e esse para cima, certo? Se eu botar bastante força, eu consigo cortar esse negócio. É assim que a tesoura funciona. Ok? Quando é que o sinal é positivo? Bom, eu sempre leio, né, da esquerda para a direita, que eu faço a leitura, ó, esforço normal, esforço cortante. Então eu vou analisar sempre pela esquerda. Sempre eu vou olhar a minha figura pela esquerda. Ó, olhando essa daqui, quem sobe? O primeiro lado é o lado a subir, então é positivo. Olhando essa daqui, o primeiro lado desce. Não é isso? Então é negativo. Por quê? Subir é positivo, descer é negativo, ok? Recapitulando, olhando para essa figura aqui, o primeiro lado sobe, então é positivo. Olhando para essa segunda figura, o primeiro lado ele desce, então é negativo, tá certo? É assim que a gente vai analisar, tá certo? Quando a gente chegar na questão, tudo isso que a gente tá vendo que parece meio sem sentido, que parece meio fora da realidade, ou até mesmo que a gente pensa, rapaz, eu não tô conseguindo aprender, não. Vai fazer todo o sentido e vai se encaixar, tá certo? Mas recapitulando é isso. Quem sobe primeiro, quem é o primeiro lado? O primeiro lado sempre é da esquerda. Por quê? Porque se eu vou ler uma palavra, eu leio primeiro pela esquerda, não é isso? Então, o que me interessa é o primeiro lado, ó. Certo? Primeiro lado. Ele está subindo, se ele está subindo é uma coisa positiva, quem é que não quer subir na vida? Se ele está descendo é uma coisa negativa, quem é que quer cair na vida? Certo? Agora vamos para o momento fletor. O momento fletor é o mais confuso, mas não é o mais impossível da gente aprender, não. É 100% possível e a gente vai desenrolar esse negócio aqui, tá certo? Primeira coisa, eu disse agora que se eu tenho um pedacinho de madeira, eu tenho duas opções de agir com ele. Diminuir aqui, senão não vai dar. Posso fazer um momento assim. E eu posso fazer um momento assim, tá legal? Se eu fizer um momento desse jeito, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Esse cara que tá aqui em cima, ó. Ele vai estar sofrendo compressão. E o de baixo, tração. Ok? Já com esse cara, tá fácil de ver isso, né? Ó a setinha como é que ela tá. Olha como ela se encaixa perfeitamente.
Olha como ela se encaixa perfeitamente. Já esse cara é o contrário. A parte de cima está sendo tracionada. Tração em cima, compressão embaixo. Olha como a setinha se encaixa. Legal? Quando, nesse caso aqui, ó, eu digo que é positivo. E nesse caso eu digo que é negativo. Professor, o negócio baldeou agora. Não entendi não. Vamos lá. Sempre que na parte de cima eu tiver compressão e na parte de baixo eu tiver tração, meu momento vai ser positivo, certo? Sempre que eu tiver em cima tração, embaixo compressão, o meu momento é negativo. Onde é que estão as setinhas aqui para me ajudar? Onde é que estão as setinhas? Muito simples. Eu quero, como é que eu gosto de pensar? Uma dica, vou dar uma dica. Eu quero que essas duas palavras tenham o mesmo tamanho, só que claramente tração tem um tamanho menor do que compressão. Compressão tem mais letras. Eu quero então que as duas tenham o mesmo tamanho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprimir compressão e aumentar a tração, né? Então, ó como é que tá a seta, ó. Dessa forma a gente conclui a análise do esforço normal, cortante e momento fletor. Analisando o que são, como funcionam, com exemplos, né? Exemplos práticos de onde é que eles estão funcionando. E os sinais, quando que é positivo, quando que é negativo cada um desses esforços.